Atenção! Começa agora uma teleaula de Biologia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 46. Bons estudos! Láudia, como sua barriga cresceu! A última vez que eu te vi, você estava com uma barriguinha desse tamanho, mal dava pra perceber que você estava grávida. Mas sabe que apesar de muito feliz, eu tô preocupada porque essa história do meu pai ser hemofílico não me sai da cabeça. Hemofilia. Por que será que a Laura está tão preocupada com o fato do pai ser hemofílico? E mais, o que essa preocupação tem a ver com o filho que ela está esperando? É isso que você vai ver na nossa teleaula de hoje. Você vai saber o que é hemofilia, como é o mecanismo genético de transmissão dessa doença. E vai ver ainda que algumas anomalias hereditárias podem ser transmitidas pelos cromossomos sexuais. Você já deve ter visto alguma campanha sobre a doação de sangue e deve saber que este sangue é muito importante para salvar muitas vidas, inclusive a do hemofílico. Você sabe o que é hemofilia? Vamos conversar agora com a doutora Ana Maria, que vai explicar isso direitinho para a gente. Por favor. Bom, a hemofilia é uma doença em que o sangue não tem capacidade de coagulação. É por isso que qualquer ferimento, por menor que seja, pode trazer riscos de vida para o hemofílico. Hemofilia é muito comum? Para você ter uma ideia, em cada 10 mil crianças que nascem, uma delas é hemofílica. Nossa, mas eu não sabia que a hemofilia era uma doença tão séria, viu? É, sim. Cada vez que meu pai se machuca, um Deus nos acuda, menina. É porque assim, o sangue não coagula. Então, demora muito mais para parar de sangrar. Eu fico preocupadíssima. Eu posso imaginar. E por o meu pai ser hemofílico, as chances do meu bebê ser um menino com hemofilia são bem maiores. Vamos ver por que a Laura disse que as chances dela ter um menino com hemofilia são maiores do que de ter uma menina com hemofilia. É muito raro nascer uma mulher hemofílica. Isso só ocorre quando o pai e mãe são portadores do gene recessivo. E esse é um gene muito raro. Para entender melhor, vamos começar revendo o que você aprendeu na teleaula passada. Os cromossomos sexuais dos seres humanos são representados por X e Y. Os homens possuem cromossomos XY e as mulheres XX. O gene recessivo, que condiciona a hemofilia, localiza-se no cromossomo X e é representado por um H minúsculo. Genes normais são representados por um H maiúsculo. Portanto, a mulher pode ser hemofílica e ter um genótipo XHzinho, XHzinho. Pode ser normal e ter um genótipo XHzão, XHzão. E pode ser normal e ainda carregar um gene para a hemofilia. Nesse caso, o genótipo é XHzão, XHzinho. Dizemos então que a mulher é portadora do gene para a hemofilia. Uma mulher pode ser normal, mas portadora de um gene para hemofilia. Como isso é possível? Bom, se no momento da fecundação, o espermatozoide que continha um cromossomo X, carregando um gene para a hemofilia XH minúsculo, fecundou um óvulo que continha um cromossomo com o gene normal XH maiúsculo, forma-se uma mulher XH maiúsculo, XH minúsculo. Neste caso, a doença não se manifesta, pois a mulher tem também o gene para a normalidade, que é dominante. Mas mesmo sem ter a doença, a mulher portadora pode transmitir o gene da hemofilia a seus descendentes. E essa transmissão se dá através dos óvulos, isto é, dos gametas femininos. Mas que tipos de gametas cada mulher pode formar? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Uma mulher com fenótipo de hemofílica de genótipo XH minúsculo, XH minúsculo, formará todos os seus gametas com os genes para a hemofilia. Uma mulher normal, de genótipo XH maiúsculo, XH maiúsculo, só formará gametas com XH maiúsculo. Já uma mulher normal, de genótipo heterozigoto, XH maiúsculo, XH minúsculo,
formará dois tipos de gametas, aqueles com XH maiúsculo e aqueles com XH minúsculo. Este é o caso de Laura. Quer dizer que mesmo não tendo a doença, você pode transmitir o gene da hemofilia para o seu filho. É, porque com um só gene, para hemofilia, eu sou normal. Mas para os homens é diferente. Mesmo com um só gene para hemofilia, eles manifestam a doença. Como seu pai. Pois é. Agora que a gente já sabe como são os genótipos femininos com relação à hemofilia, vamos analisar o par de cromossomos sexuais masculinos. Os cromossomos sexuais masculinos têm uma particularidade. O braço superior do Y é menor do que o do X. Portanto, os cromossomos sexuais masculinos, apesar de serem classificados como homólogos, têm diferenças na forma e no tamanho. Por isso, o gene para a hemofilia, existente no cromossomo X, não existe no cromossomo Y. E como não existe gene para a hemofilia no cromossomo Y, a representação do genótipo de um homem com hemofilia vai ser XHY. E a representação do genótipo de um homem sem hemofilia, que carrega o gene dominante H, vai ser XHY. Quer dizer que mesmo tendo apenas um gene para hemofilia, um homem com genótipo XH minúsculo Y manifestará a doença, é isso? Exatamente, isso porque ele não tem um gene correspondente H maiúsculo que determina a normalidade. E que tipos de gametas cada homem pode formar? Num homem normal, o genótipo é XH maiúsculo Y. Ele formará gametas com o cromossomo Y e gametas com o cromossomo X, que carrega o gene para a normalidade. Um homem hemofílico, de genótipo XH minúsculo Y, formará gametas com o cromossomo Y e gametas com o cromossomo X, carregando o gene para a hemofilia. Doutora, nós normalmente dizemos que a hemofilia é um caso de herança ligado ao sexo. Por que isso? Porque o gene que determina a hemofilia está ligado a um dos cromossomos sexuais. As possibilidades de uma pessoa manifestar essa doença são diferentes para o sexo masculino e o feminino. E eu que não sabia nada sobre hemofilia, hein? É, eu fui obrigada a aprender convivendo com meu pai hemofílico. Mas me diz uma coisa. Existe a possibilidade de um casal normal que não tenha doença ter um filho hemofílico? Claro, se a mulher for portadora do gene da hemofilia, o que é o meu caso. E é por isso que se eu tiver um menino, a chance dele ser hemofílico é de 50%. Deixa eu ver se eu entendi direito. Você e o seu marido são normais, mas você pode ter um filho com hemofilia porque é portadora do gene da hemofilia. Isso mesmo. Quer ver uma coisa? Olha só. Esse é meu marido, ele não é hemofílico. O genótipo dele é XHY. Eu também não sou hemofílica, mas sou portadora do gene para hemofilia. Meu genótipo é XHzão, XHzinho. Se um espermatozoide XH fecundar um óvulo XHzão, nascerá uma menina normal de genótipo XHzão, XHzão. Se um espermatozoide XHzão fecundar um óvulo XHzinho, nascerá uma menina normal portadora de gene para a hemofilia, de genótipo XHzão, XHzinho. Agora, se um espermatozoide Y fecundar um óvulo XHzão, nascerá um menino normal de genótipo XHzão Y. Esse casal só terá uma criança hemofílica quando um espermatozoide Y fecundar um óvulo XHzinho. Aí teremos um menino com hemofilia de genótipo XHzinho Y. Se o bebê de Laura for uma menina, nascerá sem a hemofilia, qualquer que seja a combinação de gametas. Sendo um menino, há 50% de chance de nascer hemofílico. Mas existem outras doenças hereditárias que seguem o mesmo mecanismo de herança? Existem, por exemplo, o caso do daltonismo. Vamos ver o que é daltonismo? Desde que nasceu, Fernando é daltônico. Isso significa que ele confunde algumas cores. Está vendo essa vitrine? Olha como eu vejo. Eu não sei dizer o que existe de verde ou de vermelho exposto aí. Eu confundo essas duas cores. Agora, o curioso é que quase não existe mulher daltônica. Por isso, vai ser muito difícil você ver uma mulher andando por aí assim. O
daltonismo é uma característica hereditária que tem o mesmo mecanismo de herança que a hemofilia. O gene Dzinho, que é recessivo e condiciona o daltonismo, está na porção do cromossomo X, que não tem correspondência com o cromossomo Y. Já o gene Dzão, dominante, condiciona o caráter normal. O resto você já sabe. Para uma mulher ser daltônica, são necessários 2 genes recessivos, enquanto no homem basta um só. Bom, Hortência, eu vou te esperar na maternidade. Olha lá. Claro, e eu vou ficar aqui torcendo pra esse bebê nascer perfeito, lindo. Olha, você quer saber? Apesar de toda essa preocupação, eu tô muito feliz e vou adorar se for um menininho, uma menininha. Isso mesmo. Boa sorte. Obrigada. Tchau, me avisa, hein? Aviso. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que a hemofilia é uma doença hereditária condicionada por um gene recessivo presente nos cromossomos sexuais X. A hemofilia é rara nas mulheres, mas mulheres normais podem ser portadoras do gene para a hemofilia. Os homens, para terem hemofilia, precisam de apenas um gene recessivo, já que um dos seus cromossomos sexuais não tem correspondência com essa região do cromossomo X. Filhas de homens hemofílicos são portadoras do gene para a hemofilia, uma vez que recebem um cromossomo X de seu pai. O daltonismo também é condicionado por genes localizados nos cromossomos sexuais. Características determinadas por esse mecanismo de herança são mais comuns em homens do que em mulheres. Agora é com você. No seu livro de estudos você vai encontrar vários exercícios que vão ajudar a entender melhor o que você viu na teleaula de hoje. Bons estudos e até a próxima.